Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Renata Tanho e nós estamos dando sequência às atividades do FILCE, o Fórum Internacional de Lenormand, Cartomancia e Espiritualidade. E a gente vai receber, para uma conversa muito maravilhosa, Emanuel J. Santos. Ele é professor de História e cartomante e também é meu professor. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre tipologia Lenormand. Emanuel, muito obrigada por aceitar esse convite. O tempo é todo seu. Nossa, muito obrigado, Renata, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento que é tão importante para que nós possamos falar sobre uma prática que a gente tem muito mais vivencial do que teorizada. Então, a gente precisa realmente reconhecer alguns elementos que dão estabilidade a esse suporte. Eu gosto de usar a palavra suporte dentro da perspectiva bakhtiniana, que é a que eu sigo, que é o que permite que a gente fale. Ou seja, só tem uma consulta cartomântica se eu tenho um baralho na mão. Não faz sentido eu dizer que eu estou consultando um baralho se eu não tenho um baralho. Então, eu resolvi falar nessa vez sobre as questões que envolvem a produção de baralhos e que tipos de baralhos a gente encontra no mercado, porque a partir disso a gente pode fazer escolhas mais conscientes, tanto em relação ao vocabulário que a gente vai usar, quanto em relação às imagens que nos são confortáveis. Eu gosto dessa imagem, mas ela é uma imagem clássica, ela é uma imagem que ela me dá respaldo para continuar os meus estudos, ou esse baralho é um baralho mais lúdico, mais particularizado? Bem, então eu queria falar primeiro sobre o nome do baralho, né? Petit Lenormand é um nome dado possivelmente pela Grimaud como uma forma de marketing, né? A gente tem o Petit Lenormand e o Grand Lenormand. Só que esse baralho é anterior, né? Ele é baseado no Jogo da Esperança. E, ao chegar no Brasil, a gente não pode definir exatamente uma data na qual isso se dá, mas a gente percebe que há uma associação direta com cultos afro-brasileiros, nos quais há um sincretismo com a tradição cigana. Então, a gente tem a encantaria, a gente tem a umbanda, na qual os ciganos são cultuados, e dentro dessas estruturas de pensamento, a gente tem a proposta que o cigano joga baralho, né? Uma proposta que nós podemos conversar em outro momento, que ela é muito recente, né? A gente tem a quiromancia como uma ciência adivinhatória cigana por excelência. O baralho seria um segundo ponto. Só que aí a gente pensa, né? O que são baralhos ciganos? A gente sabe que cigano, de fato, nunca desenvolveu baralho, né? O baralho é uma estrutura de 13 cartas por naipe, são 4 naipes, totalizando 52 cartas. Que a partir de 1909, 1910, ganhou mais 2 coringas. Então, atualmente o baralho tem 54 cartas. Não se sabe de um cigano que tenha feito um baralho. Mas nós temos alguns oráculos propostos como ciganos. E esses oráculos não são apenas no Brasil. Eu tenho esse facsímile aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais visível. Tá? Esse é um facsímile que a dona Ieda Paranhos me deu de um baralho feito pelo Tchalai, que se chama Zigane. É um baralho proposto como cigano. Só que esse baralho é um tarô, e é um tarô publicado pela Grimaud, que é tradicional em publicação de tarôs. Esse baralho aqui já é publicado no Brasil. Esse é o baralho da vovó cigana. Eu estou aqui mostrando o cavaleiro no cavalo branco. Ele é um baralho que não tem uma estrutura Lenormand, ele é um oráculo também. É difícil de ser reproduzido. A gente tem esse oráculo aqui, que também se propõe um oráculo cigano. Aqui está a carta do cigano Vladimir. E a gente percebe que as cartas não batem, né? E a gente tem também esse aqui, que eu gosto muito dele, ele realmente é muito eficaz na minha mão, que é o baralho cigano russo, que tem uma estrutura completamente diferente de tudo que a gente conhece de Lenormand, embora
hajam certos diálogos entre algumas cartas e o Lenormand, mas não é um Lenormand. Então a gente já tem esse problema, a gente tem a questão de que existem oráculos ciganos, mas a gente não tem um baralho feito por ciganos. O que acontece aqui no Brasil? A gente tem o desenvolvimento de uma escola a partir de uma sacerdotisa, que ela é formada, né, ela é feita no candomblé, na Umbanda e na encantaria cigana, que é a Cátia Bastos, uma grande amiga minha, que essa é a edição mais recente do baralho dela, que mostrou na carta 34, que ela estruturou e publicou na década de 90 um baralho chamado Tarô Cigano. A palavra tarô é utilizada por ela como uma referência de iniciação, porque a estrutura de tarô como suporte é outra. E depois a gente teve outras edições que seguiram, né, essa mesma escola, como é o caso do baralho do J. Della Mônica, o baralho do André Mantovani, que seguem esse título. Mas aqui a gente tem uma estrutura muito específica, né? O baralho, ou seja, o suporte do Lenormand é utilizado, mas com interpretações muito particularizadas dentro de uma mentalidade, de uma cultura específicas. Mas se eu estou falando isso tudo, a gente já sabe que não tem cigano que produza baralho até o momento, que os oráculos que nós temos são diferentes, que o que é proposto como tarô cigano tem a versão do Tchalai, que é um oráculo, e tem a versão da tribo cósmica, que é uma proposta Lenormand. Mas o que então é o Lenormand, né? Lenormand é um baralho, ou seja, ele tem uma estrutura de naipes, composta por 36 cartas numeradas de 1 a 36. Essas cartas podem estar ou não associadas a um naipe e a um poema, e elas possuem imagens específicas. De todas essas estruturas do suporte, a mais estável é a numeração. Mas espera, a gente precisa entender que não é porque eu tenho números e porque eu tenho de 1 a 36 que eu estou falando de um Lenormand. Eu vou mostrar, por exemplo, dois baralhos. Essa é a carta número 1 do baralho da Maria Padilha, de Eliane Artman, uma amicíssima minha. E aqui a gente tem os cristais. A gente não tem o cavaleiro. Então eu não posso falar que isso é um Lenormand. E eu tenho também o baralho das almas da Sônia Boechat Salema, que está aqui na mesa em algum lugar. Em algum momento eu volto e achei. Eu volto e mostro ele. Eu separei muitos baralhos para a gente conversar. Essa aqui é a carta 24 da abundância. A gente tem uma espiga de milho e não um coração, como seria no Lenormand. Então, novamente, eu tenho uma proposta de 36 cartas para um oráculo que não é Lenormand. Para ser um Lenormand, eu tenho que seguir obrigatoriamente a sequência de imagens que tem o baralho clássico. Como a gente está num congresso que é voltado para pessoas que já têm o interesse no Lenormand, eu não vou enumerar as 36, né? Eu vou supor que já seja um conhecimento comum. Ok. Então, a gente tem nesse baralho a questão de numeração e imagem, porque, por exemplo, nessa edição da Lois Carabel, que a gente tem a carta do Sol, a imagem ocupa todo o espaço da cena e eu só tenho a numeração. Então, se eu não tiver, aqui eu tenho a 31, que é o Sol, então eu tenho uma representação que segue diretamente a associação Lenormand. Essa representação aqui, que é da carta Mundi, esse meu baralho está em francês, sorte minha. Eu tenho aqui o Sol novamente, deixa eu tirar o brilho, e aqui eu tenho a imagem, o número e um poema. E aí nesse poema eu tenho falando sobre a beleza do Sol, sobre sua força, sobre o dinheiro que ele traz, que são significados poetizados daquilo que a gente vai ter no livretinho. E aí a gente precisa lidar com o tema livretinho, né? O Lenormand, para ser uma proposta adivinhatória, ele tem que ter significados coesos e estáveis. Não adianta eu falar, nossa, o sol é brilho, e a outra pessoa falar, nossa, o sol é secura. As duas pessoas estão certas? Sim, mas dentro dessa proposta adivinhatória, a gente precisa pensar muito bem no que é a caixinha interpretativa.
Falando do sol fica mais difícil de perceber, mas se a gente pega a serpente, por exemplo, inclusive foi uma conversa nossa, Renata, a gente tem que a serpente no Lenormand, os seus significados, né, o universo de significados que a serpente possui, gira em torno do envenenamento e da traição. Eu não posso usar um simbolismo de sabedoria para esta serpente em específico, porque dentro da religião católica, que é uma das referências do Lenormand, né, o cristianismo em si, e o catolicismo em particular, a serpente é o mais astuto dos animais, como diz o Gênesis. Ela não é dita como a mais sábia. Então, se a gente pega o significado das duas palavras, a gente vê que sabedoria não é um atributo desta carta. Astúcia, sim. Certo. Falei disso, o que mais falta dizer? Bem, a gente vai ter, então, baralhos que têm uma proposta artística muito forte, mas que respeitam símbolos. É o caso, por exemplo, do Art Nouveau Lenormand, também publicado pela Aloysio Carabel, que a gente tem a imagem e o número, mas é uma imagem muito mais romantizada em função do próprio estilo Art Nouveau. E nós temos também a proposta do Ciro Marchetti, que eu tive o prazer de participar também na consultoria, que a gente vai ter o estilo do artista determinando elementos atributivos que não fogem ao significado da carta. Por exemplo, o cavaleiro, que é uma das cartas que mais controversas nesse baralho, não é um homem, é uma mulher, e ela cavalga um cavalo de carrossel. Mas se eu pego a obra do Ciro Marchetti e se eu pego o entendimento que ele tem, a estética que ele usa, a imagem está plenamente correta, não está faltando nenhum elemento e dialoga diretamente com uma identidade representativa do Ciro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o baralho e perceber que, em determinados pontos, a gente tem muito do artista, e esse muito do artista pode ser um problema quando ele foge à interpretação da carta, ou pode ser um prazer quando a gente tem uma representação que nos agrada e que corresponde à essência do baralho. Por exemplo, eu estou pegando aqui o Judith Bas, que eu vou tentar achar uma carta menos controversa. A torre, por exemplo. A gente tem na torre... a Judith Bas, ela tem uma proposta muito ligada aos contos de fadas, e aqui a gente tem uma representação que lembra muito a história da Rapunzel. Então, ao lembrar da história da Rapunzel, a gente tem todos os elementos da solidão, do distanciamento, da visão que vai até o horizonte, mas sem a presença física. São características próprias da torre, né? Quando a gente associa a torre à questão de ver do alto e ao longe, a gente já está colocando que nós não estamos presentes, nós não estamos dentro da cena, que é o que a Rapunzel faz, ela vê o mundo por uma janela. Bem, e aqui no Brasil, a gente tem essa proposta, né, do tarô cigano, que é uma questão muito ligada à história da tribo cósmica e as derivações, né, dessa história. A gente tem as cartas ciganas, que são uma forma de negociar, né, esse título. O baralho cigano, que também é uma forma de negociação. E já temos edições brasileiras, como é o caso da editora Alfabeto, que eu escrevi o livreto, que são Petit Lenormand. Mesmo a gente estando... Opa, deixa eu tirar o brilho. Mesmo a gente estando lidando com um baralho que é voltado para o público de religiões afro. E aí o que a gente tem? Se você vai numa loja qualquer de Umbanda, você vai achar baralhos como esse, né? Cigana da Sorte. Opa, tira o brilho. Né? Só que quando a gente pega as imagens dele, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar imagens como essa, que são próprias de baralhos europeus reproduzidos no Brasil. Então, o que acontece? A gente tem uma produção de baralhos no Brasil, que na verdade é uma reprodução de baralhos europeus, só que fora do contexto original. Então é dado aí o título de baralho cigano,
para petits Lenormands que chegaram no Brasil e puderam ser fotocopiados. E também temos alguns baralhos, como é o caso do baralho da minha amiga Carla Souza, minha amiga, minha parceira, que ela, numa relação muito íntima com a cigana Esmeralda, desenvolveu o Esmeralda Lenormand, que a gente está com a carta do Sol também. E o que acontece nesse baralho em especial? A gente tem uma questão que em alguns baralhos mais contemporâneos acontece. A questão de usar o espaço da carta para colocar informações acessórias. Então, eu tenho a identificação da imagem, né? O Sol, o Ás de Ouros, a carta 31. Aí, se eu vir a carta, está escrito verão. E se eu viro para o outro lado, prana. E aí, quando eu olho embaixo, a gente tem aquela gaivotinha do WhatsApp para dizer que é um sucesso. E a gente tem um pote de ouro para dizer de prosperidade. Então, o que acontece? A Carla, ao colocar essas informações acessórias, ela está auxiliando a pessoa que está começando a relembrar o vocabulário que ela considera correto para a prática do Lenormand. E, além disso, ela desenvolveu um oráculo, que eu tive o prazer de fazer o livreto também, voltado para 13 ciganas. E depois ela desenvolveu 14 ciganos e a gente teve o oráculo completo, que ele está associado a essa proposta cigana. As cartas podem substituir as cartas 28 e 29, e aí a gente tem uma mescla desse caldeirão cultural, né, do Lenormand, dentro da proposta deste baralho em específico. E, por fim, uma coisa que é importante dizer, aí eu vou pegar novamente o baralho da Kátia para falar. Deixa eu pegar uma carta que não seja o Sol, que é o que eu estou pegando sempre. Vamos pegar o Caminho. O Caminho é uma boa referência. Quando eu pego o Caminho do baralho da tribo cósmica, eu tenho, ao invés de ter uma encruzilhada, que é a representação clássica, eu tenho um caminho reto, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade. E ao fundo, no horizonte, eu tenho uma mão segurando firmemente uma espada. Mas por que eu tenho essa representação? Porque dentro da proposta do tarô cigano da tribo cósmica, essa carta corresponde ao orixá Ogum. E Ogum é o portador da espada. A espada é o seu emblema. Então, quando eu olho para esse baralho, não é que eu vou me encontrar com uma mão com uma espada no meio de uma estrada, mas que, se eu tiver as referências corretas à proposta da tribo cósmica e à proposta desse baralho, eu vou conseguir usar este elemento atributivo para a interpretação. Por quê? Dentro dessa proposta, existe uma combinação específica que é a fala do orixá. Então, é o momento no qual Ogum fala no baralho, e aí essa carta ganha um significado diferente, né? Ela deixa de ser o encaminhamento e passa a ser a fala de Ogum. Deixa eu ver. Eu acho que dos que eu queria mostrar, eu mostrei todos. Fica à vontade para perguntar qualquer coisa. Que legal, Emanuel. É incrível. Primeira variedade de baralhos que você tem e a forma como você explica é muito didática. Imagina, se a gente pensar, né, que, claro, nós estamos falando em português, mas uma boa parte do público que vai nos assistir está em outros países, né? Então, certo. São pessoas que já conhecem o Lenormand e que estão se aproximando de alguma forma dessa perspectiva brasileira de entender, né? E muitas vezes, porque eu acho que essas pessoas, elas reconhecem o papel que o Brasil tem com relação a esse oráculo. Seja o estudo da escola europeia, das variantes, né, europeias, seja o estudo da escola brasileira. O Brasil tem uma importância, né, com esse oráculo, com essa estrutura, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, que foi uma pergunta que uma aluna me fez. Quando você mostrou, né, e que a gente vem conversando sobre isso também, quando você mostrou a caixinha, eu só não lembro qual era a edição, mas você mostrou que ainda que na caixa tem uma cigana desenhado, o baralho tem o nome de Lenormand, e aí quando você abre, como é que você vai saber, por exemplo, né, essas cartas que tem uma
diferença iconográfica e simbólica. Como é que você vai saber se eu vou encontrar o trevo ou os obstáculos? Se tem essa salada de anás do lado de Sim. fora. Então, o trevo e os obstáculos até não é tão grave. Por quê? Porque atualmente os baralhos têm sido produzidos pensando neste caso. Então a gente tem baralhos que têm cartas extra, né? Que você vai Uhum. ter tanto o trevo para quem usa o baralho europeu, né? A leitura europeia, quanto os obstáculos para quem usa a leitura brasileira, conforme proposta pela Tribo Cósmica e Variantes. Deixa eu ver aqui se essa minha edição tem. Olha só. No caso, por exemplo, do Esmeralda Lenormand, eu tenho as duas cartas. Eu tenho tanto o trevo, né, com os elementos que remetem à sorte, quanto os obstáculos, que nos remete ao estresse. Então, quando eu vou jogar esse baralho, eu escolho qual carta eu coloco e a partir daí eu posso interpretar ao meu gosto. Claro, mas e se a gente compra esse baralho mais simples que vende na casa de Umbanda, por exemplo? Claro, eu entendo Sim, que esses baralhos mais autorais, né, eles têm esse recurso, eles utilizam esse recurso. Mas até sim, conversando sobre acessibilidade, né, do que é mais acessível, né? Então, é, esses que vendem na banca ou que vendem na casa de Umbanda, né? sim. E que não tem esse recurso, o que você recomenda para um estudante? Como ele pode lidar com essa questão? Olha só, o baralho para ver a sorte da Copag, ele vai ter na representação dele o obstáculo, né? É o baralho que eu uso no meu trabalho. Já os demais baralhos normalmente são a representação do trevo. Só que aqui no Brasil, e aqui no Brasil eu tô sendo muito autoritário, tô quase tomando a voz de todo mundo. Não, aqui no Brasil, conforme as leituras e os parceiros com quem eu converso, o que existe é essa perspectiva de você aprender o significado, o vocabulário, não tão ligado à imagem. Então, assim, a gente vai ter baralhos como, por exemplo, cadê você? Aqui. Como, por exemplo, o do Naldo de Oliveira, que você vai ter a carta 2 como a espiritualidade, né? E a gente está lidando com um baralho que é de uma editora grande, né? A editora Palas, uma editora de grande monte aqui no Brasil. E o que acontece? Quando a gente pensa, poxa, mas trevo, espiritualidade, não tem nada a ver. E a gente vai para o texto, o Naldo de Oliveira fala o seguinte, que somente através da espiritualidade você será capaz de atravessar os obstáculos. Então é um título que só faz sentido se eu leio o texto e aplico o texto à imagem. Então existe esse problema, na verdade, que aí faz sentido para a nossa pergunta, que é a imagem pode permanecer a mesma e eu ter vários textos associados a essa imagem que não dialogam entre si e que produzem novos sentidos. Então, quando eu pego até mesmo um Lenormand europeu hoje em dia, não consigo ver o trevo como sorte. Eu já uso há tantos anos, né? Já vai para 20 anos que eu jogo Lenormand, que não faz sentido eu usar uma interpretação diferente, a menos que seja no espírito de aula. Né? Para o meu trabalho, eu vou usar o trevo como obstáculos. O perigo está no momento em que a gente começa a aprendizagem e lida com vocabulários que não têm diálogo e busca fazer essa síntese, esse sincretismo. O trevo é o mais famoso, mas talvez a que seja mais problemática seja a atribuição da cruz. Porque a cruz no tarô cigano da tribo cósmica e a cruz europeia são diametralmente opostas, né? No caso do tarô cigano, a cruz representa uma vitória absoluta e é a carta mais poderosa do baralho. Então, se sai a cruz, ela anula alguns eventos negativos. Ela tem um poder muito grande. Agora, na cartomancia mais voltada para a escola europeia, a gente pega um livretinho, está lá escrito, a cruz representa sempre um mal.
Então não tem como eu fazer uma síntese dessas coisas, que são diametralmente opostas, em um mesmo jogo. O perigo, então, para mim, Renata, não está na imagem, mas no vocabulário usado para interpretar a imagem. Claro, entendo. Então, é por isso que a sugestão sempre é que a pessoa escolha uma lógica para começar a aprender, né? Com relação Sim. aos significados, as palavras-chave, a forma como ela vai interpretar aquela carta. E depois, se ela quiser, depois que estiver segura, ela começa a fazer as comparações, enfim, com outras, para Exato, ampliar a perspectiva, né? exato. Porque isso é um sintoma da nossa época, né? É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, é tudo para ontem. A pessoa joga hoje, amanhã ela está com uma plaquinha de atendimento, ela faz um curso de fim de semana e já se diz professora. Então a gente não tem esse espírito de pesquisa que é tão importante. Eu falo isso porque eu usei a linguagem do tarô cigano durante pelo menos 10 anos da minha vida. E outros estudos me mostraram que eu teria mais coerência simbólica se eu usasse outros significados. Atualmente, eu jogo Lenormand a partir dos naipes, exclusivamente. Então, não faz sentido algumas atribuições que eu usava. Então, não tem como eu usar essas atribuições hoje, porque o meu olhar está treinado para determinados elementos. Então, se a gente não tem esse olhar treinado, o que a gente está fazendo é uma especulação. A gente especula que essa carta signifique sorte ou azar, vitória ou derrota, mas a gente não tem vivência suficiente para dizer, olha, é isso. Então, eu acho que é importante a gente escolher, não no sentido de ser uma escolha definitiva, eu sou testemunho de que não é, mas que seja uma escolha consciente, para que, se eu me deparar com um significado que seja diferente daquele que eu aprendi, eu não entre em crise, né? Poxa, aprendi a vida inteira que o trevo é obstáculo, e agora você vai me dizer que é sorte? Mas olha só, tá a fonte aqui, isso é tradicional, isso é histórico. Perfeito. Mas quando eu jogo o meu Lenormand e eu vejo obstáculo, funciona. E se funciona, a carta isolada, por que é que eu tenho que assumir um novo significado, sendo que o que eu uso já é coeso bastante? Então, são esses lugares de fala, de autoridade, de presença de espírito, que para o iniciante são mais difíceis, mas que para profissionais já gabaritados, não deveria ser espaço de um superar o outro, ou um esconder o brilho do outro, mas sim de coexistência. Ambos os sistemas funcionam, ambos os sistemas são coesos. Infelizmente, não são sistemas que se encaixam perfeitamente a ponto de você falar que elas são plenamente dialógicos e que eles estão em diálogo entre si. Porém, eles não estão encaixados porque eles não são o mesmo sistema. Se eu tenho tudo perfeito, eu tenho um sistema só, né? A evolução dos significados, o desenvolvimento de um novo vocabulário, a eficácia desse vocabulário diante da necessidade do cliente, faz com que nós tenhamos elementos que podem coexistir, mas não ao mesmo tempo na mesma pessoa, a menos que seja espírito de aula. Claro, porque senão também fica muito complexo, né? Assim, imagina, você está aprendendo e aí você quer assimilar símbolos ou significados de escolas diferentes, e na hora que você vai para a prática, você pifa, né? Porque Exato. A que gente não lógica você pode vai usar? ter, O jogo fica incoerente, né? a gente não pode ter um significado que permita ser bivocal. O significado tem que ser unívoco. Cada carta tem uma única voz. Então, se eu olho para a cruz, ou eu vejo vitória, ou eu vejo derrota. Não existe a possibilidade de eu ver as duas coisas. Aí eu posso ouvir, né? Ah, mas em contexto é outra história. Eu estou dizendo, se você vira uma carta, essa carta tem uma única voz. Ou ela é vitória, ou ela é derrota, ou ela é atraso, ou ela é golpe de sorte, ou ela é namoro, ou ela é fofoca. Não tem como você ter duas vozes ao mesmo tempo
discordando. E isso acontece se eu não tiver esse espírito de assumir uma postura interpretativa coesa. Muito interessante. E também é importante a gente lembrar que a gente está falando da prática, né? E uma prática que está muito relacionada à cultura e que tem as suas Sim, variações de acordo com o lugar onde ela é exercida, né? Enfim, então sim, a gente vai buscando as estruturas e as similaridades e as diferenças, mas as coisas estão vivas, né? Aí, então, o isso. nosso lugar como pesquisadores é ir mapeando de que forma isso Porque se expressa, né? a gente está falando de uma cultura eminentemente oral, né? A gente vai ter uma publicação na década de 90. E essa publicação é o resultado já de uma experiência de vida. Então a gente tem muitas variações vocais. Olha, eu mostrei uma quantidade de baralhos considerável aqui, mas essa variedade de baralhos não corresponde ao que a gente encontra em todos os terreiros do Brasil. Né? Se eu for em cada terreiro e conversar com cada cartomante, eu vou ter variações vocabulares super interessantes. Eu lembro de uma moça que jogou para mim uma vez, que ela chamava a carta 18 de lobo e não de cão. Porque ela achava que cão era muito pouco, que aquela carta era muito poderosa para ser somente um cão. Percebe? O olhar da pessoa interfere no vocabulário que ela usa. E aí o nosso cuidado tem que ser de registrar o que funciona para que essa memória permaneça, né? Ao invés da gente homogeneizar todo o conhecimento e dizer só isso é valioso e o restante não funciona. Claro, não, sem dúvida. Eu acho que aí ficam duas questões bem diferentes, né? Então, essa perspectiva da pesquisa, de entender essa multiplicidade, né, e essa variedade, e outra, o estudo, né? Exato, Então, é isso. Quando você está começando um estudo, você precisa ter um sistema estável, coerente, para que as cartas possam funcionar na sua mão, porque se é tão exato. aberto, você se perde e não tem eficácia, né? E Isso. por outro lado, depois aí, se você quiser pesquisar e entender tudo que está acontecendo, pode acrescentar, né, ao seu trabalho. É isso? Sim, sim. É que assim, a gente precisa ter um sistema que cada carta tem um significado unívoco. Que a gente não tenha variação do tipo, pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. A serpente pode ser traição, mas ela pode ser sabedoria. Não, a gente não pode ter essa variação tão assintosa. Porém, a pesquisa não é para todo mundo. Né? Não é todo mundo que tem vocação. Tem gente que só quer jogar o baralho, só quer ver o futuro, que só quer entender a si mesmo, que só quer o seu autoconhecimento, e tudo bem. É para isso que existe gente como a gente, que está fazendo esse trabalho para facilitar a vida de quem não quer pesquisar. Né? É para isso que a pesquisa serve, para facilitar a vida de todo mundo. Então, assim, o que importa é realmente esse cuidado de ter um sistema unívoco, um professor que tenha esse conteúdo adequado, né, ao ensino, de dizer, olha, estou te ensinando algo que funciona, algo que eu usei durante muitos anos. Muitos alunos meus se tornaram alunos por serem primeiro meus clientes. Então não é porque eu conheço as imagens, mas porque eu joguei, o jogo teve efeito na vida, e eles falaram, eu também quero fazer o que você faz. Não porque eu sei as cartas, mas porque as cartas funcionam. E esse cuidado a gente precisa ter também, porque ao procurar um profissional, a gente tem que ter essa tranquilidade. Ao procurar um professor, a gente tem que ter essa tranquilidade. Ao começar os nossos estudos de forma autodidata, a gente tem que buscar obras que estejam coesas dentro desse sistema. Para quê? Quando eu me deparar com uma outra obra, eu não tenho um bug no cerebral. Eu não fale, poxa, mas eu aprendi isso no livro do fulano e no livro do ciclano está diferente. Sim, vai estar. Mas eu posso ter paz com isso. Se está funcionando, se o meu jogo responde às necessidades do meu cliente e ele volta, que é o que a dona Ieda sempre me disse, cartomante bom não é quem tem muitos clientes, é para quem os clientes voltam. Porque ainda mais hoje em dia, que a gente pode fazer marketing e
né, de 1 a 10 mil seguidores no Instagram vem num instante, mas para quantos o meu trabalho faz com que eles reconheçam o desejo de voltar? Muito sábia a dona Ieda, viu? Concordo com ela e no começo da minha prática isso era uma grande questão sempre. Quando as pessoas começaram a voltar, eu comecei acho que tá dando certo. Eu acho que deu uma... Travadinha. Voltou. Voltou. Querido, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa aula maravilhosa que você nos deu. E queria que você, enfim, encerrasse da forma que você quiser e também dissesse onde as pessoas te encontram, né? A gente vai colocar aqui o seu nome, as suas redes, mas se alguém quisesse consultar, fazer aula com você, conhecer mais o seu trabalho, você tem um livro, né? Sim. Acho que voltou. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, de dedicar toda essa nossa conversa à Dona Ieda. Dona Ieda Paranhos, ela está hoje com 97 anos, lúcida, e é uma das cartomantes mais antigas que nós temos no Brasil, quiçá a mais antiga. Hoje ela não atende mais, mas ela é uma amiga, uma professora, uma mestra que eu tenho, que eu realmente agradeço por ela ter me confiado o Tchalai, né, o Tizgani, que é o baralho que ela usava no trabalho dela. E a Kátia Bastos, e a Sônia Boixá, e a todos esses nomes que eu evoquei durante esse trabalho, porque sem essas obras, sem esses esforços, a minha pesquisa não teria chegado aonde chegou. Então, eu sou devedor da sabedoria dos que vieram antes, e espero continuar contribuindo para aqueles que estão vindo terem o seu lugar junto a nós nessa constelação de cartomantes que formamos. Para me encontrar, eu tenho um perfil no Instagram, chama Plicarte, né? Mais cartas em francês. E eu tenho uma página no Facebook que chama Conversas Cartomânticas, que é o blog que eu mantive durante muitos anos e que também é o nome do meu primeiro livro. Além dele, tem esse livro que eu escrevi em parceria com a Laura Tuan, a Lois Carabel, que é o Baralho Cigano, as cartas de Mademoiselle Lenormand, que vem o baralho e um livro explicando sobre a escola brasileira. Nos baralhos da Carla Souza, no Esmeralda Lenormand, também tem livretos meus. O livreto oficial da Copag também é de minha autoria. Então, tem uma série de lugares que vocês conseguem encontrar a minha fala, mesmo que o meu nome não esteja marcado. E eu ainda não tenho o livro de Lenormand, mas em breve teremos novidades. Muito bem, isso aí. Nós queremos ler o seu livro de Lenormand. Querido, muito obrigada, então, pelo seu tempo. E é isso, pessoal. Também obrigada por estar aqui com a gente, dividindo esse espaço, aprendendo um pouquinho mais. Obrigadão, viu? Tchau, Eu que querido. agradeço. Beijo. Obrigada. Um beijo.